Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade nesse comentário no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, que possui 48 capítulos, 1273 versos. E agora nós chegamos no capítulo 47 e 48 desse livro. Capítulo 47, muito conhecido, as torrentes das águas purificadoras. Até hinos já foram feitos, águas purificadoras. Sobre isso existe um rio que corre do trono de Deus. Ezequiel 47 também lembra o Apocalipse 22, o rio que vem do trono de Deus. E esse capítulo 47 é sublime, muito pregado também por diversos pregadores, essas águas purificadoras, não é? Que fala da infusão do Espírito, é um dos simbolismos da infusão do Espírito Santo. Então, isso é um dos temas muito importantes no livro do profeta Ezequiel, o rio da vida do templo. Era o rio que também corre no Apocalipse 22. Existem vários paralelos entre o profeta Ezequiel e o livro de Apocalipse, né? Claro que João não cota, mas João faz algumas alusões. E o capítulo 20, o final do 47, ainda fala das fronteiras da terra de Israel, que vai ser aquela nova divisão que haverá das terras, mostrando essas terras indo para longe, né? Nesse mapa aqui, a divisão das terras de Israel, de Dan até ao sul, onde nós temos a Gade, não é? Nós vamos ter então essa divisão aqui das terras da terra de Israel, que são as novas fronteiras, um território que Israel nunca ocupou. Também vamos ver o termo dessas 12 tribos e com isso encerra o livro, né? Encerra o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel se inicia com Deus irado e termina com Deus presente para consolar, não é? Então, a terra desse novo Israel, que mostramos nesse mapa, será dividida entre as tribos, como nos dias de Josué. Só que dessa vez, porém, a terra será muito mais extensa. Ela irá desde o mar Mediterrâneo, que é conhecido como Mar Grande na Bíblia, até o rio Eufrates, que é as fronteiras já da Babilônia, como Deus tinha prometido a Abraão em Gênesis 15, 18, que toda terra que pisasse a planta dos seus pés seria dele. Israel nunca ocupou esse território. Atualmente, essa mesma terra é, na sua maioria, deserta e quase sem valor, a não ser as suas fontes minerais que existem. A fim de restaurar, um grande rio jorrará debaixo do templo, daquele templo milenial que nós já mostramos. Disso resultará que o terreno seco irá florescer como a rosa. Isaías também menciona isso, Isaías 35:1. Imagine que, por comparação, o poderoso rio Amazonas, com seus afluentes, fosse desviado para irrigar todo o árido nordeste do Brasil. É o que vai acontecer, assim, por comparação, não é? Esclarecimento. A Jerusalém milenial não deve ser confundida com a nova Jerusalém. Não é? Nós teremos uma Jerusalém milenial e temos a nova Jerusalém, que é a que desce do céu, de Apocalipse 21. Ainda que haja também certas semelhanças entre a Jerusalém do tempo do milênio e a nova Jerusalém, com os nomes das suas portas e o rio da vida, também há diferenças que são evidentes. A Jerusalém do Apocalipse, a nova Jerusalém, não aparece senão depois do milênio e do juízo do grande trono branco, que é o juízo final no Apocalipse 20. E nela, na Nova Jerusalém, não se acha templo ou mar, porque o próprio Cordeiro de Deus é o seu templo. Apocalipse 21
verso 1 e 2, e o Apocalipse 22. A cidade, porém, de Ezequiel, ela contém um templo, conforme nós vimos, e o mar que beira a terra, Ezequiel 47:15. Além disso, a Jerusalém do profeta Ezequiel do Antigo Testamento é uma pequena comparação com a outra que é descrita pelo apóstolo João no Novo Testamento. Obviamente, João inclui algumas das figuras de Ezequiel, como nós dissemos, há vários paralelos entre o Apocalipse de João e Ezequiel, mas a Jerusalém que ele trata é a celestial, a Jerusalém de João, não a nova cidade com o mesmo nome a ser estabelecida na terra durante o milênio. Ezequiel parece que trata mais da Jerusalém milenial. Um ponto de interesse é a referência do profeta nos seus últimos capítulos ao príncipe. Esse príncipe mencionado por ele, esse príncipe não quer dizer necessariamente que esse líder não é Cristo. Ele oferece sacrifício pelo pecado, capítulo 45, 22, e é advertido a não abusar da sua posição para tomar a terra dos outros, no capítulo 46, 16 a 18. Provavelmente trata-se, ou pode tratar, de alguém da linhagem davídica, que, de certo modo, terá uma preeminência nos encargos de um governo mundial estabelecido por Cristo. Ezequiel 48, 35 vai encerrar o livro com a descrição de Jerusalém durante o milênio. No último verso desse livro, ele dá um novo título à cidade. Ele vai dizer: o Senhor está ali, que o nome é Jeová Shammah. O nome Jeová é o nome pessoal do Senhor, que o distingue de todos os outros deuses dos povos. Literalmente significa, o nome Jeová, ou Yahweh, ou Yahavé, eu sou. Shammah significa ali, o Senhor está ali. Ajuntando-se essas palavras, temos o Senhor está ali, ou eu estou ali, ou eu sou, estou ali. O título nos lembra o tema central desse livro, que é a glória de Deus. Na primeira metade da profecia, os caminhos pecaminosos de Israel fizeram com que a glória de Deus abandonasse o templo. Entretanto, Deus não abandonaria seu povo totalmente. Com grande esforço, ele os trouxe ao arrependimento, podendo assim restaurar o que seus pecados destruí-lo e retornar ao ambiente da sua glória. A nação desviada serve de exemplo de como Deus lida com aqueles que se afastam, aqueles que se desviam dele. Cada crente é também um templo do Espírito Santo. Se o pecador entrar nesse templo, a glória de Deus o abandonará. Mas se ele, pecador, entra nesse templo, a glória de Deus o deixa. O resultado desse abandono é a destruição de tudo que Deus construiu nesta vida. Deus ainda ama esse povo que tinha se afastado e estava desviado, e tem planos para ele, e quer trazê-lo ao arrependimento. Se o desviado se arrepender, Deus promete reconstruir o que o pecado destruiu, a sua vida, e será novamente marcada pelo título Jeová Shammah. Eu estou ali, eu, Senhor, estou ali. E com isso nós vamos então meditar nesses últimos dois capítulos, capítulo 47 e 48 do profeta Ezequiel. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa. Está vendo que as águas jorravam por baixo do umbral da casa, e elas iam para o oriente. Então essas águas iam jorrando para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, era onde estava a porta. As águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar.
Então elas vinham fluindo assim, por baixo da casa, essas águas que fluíam. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte. Então ele foi levado, Ezequiel, pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Então ele foi pelo caminho que olha para o oriente, para o monte lá das oliveiras, e eis que corriam as águas desde a banda direita. Também o livro de Zacarias, quando nós estudar, nós vamos ver que na volta de Cristo, quando ele pisar o seu pé sobre o monte das oliveiras, o monte se fenderá e abrirá para que essas correntes de águas fluam. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Lembra o cordel que tinha de medir? E mediu 1000 côvados, que é quase 500 metros, que também eram os termos e os arrebaldes dos levitas. E me fez passar pelas águas. Ele mediu 1000 côvados, que dá mais ou menos 500 metros, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Então Ezequiel foi entrando no rio e foi percorrendo essas águas e lhe davam pelos tornozelos. Mas ele mediu mais 1000, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos agora. Então as águas agora já davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Note que Ezequiel está ficando cada vez mais profundo, né? Os primeiros 500 metros, água pelos tornozelos. Segundo, já as águas davam pelos joelhos. No terceiro, já estava nos lombos, na cintura. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar. Quando foi mais 1000, nós estamos já falando 2 quilômetros de águas, e agora o ribeiro se torna profundo. Era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, teria que passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Essas águas simbolizam, o rio da vida simboliza também águas purificadoras. Muitos veem nela a efusão do Espírito Santo, como Jesus disse: alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Então são águas profundas, águas que tem que passar a nado. E muitos gostam de ver isso, às vezes, com tanto que nós queremos do Espírito. Andamos um pouco, águas pelo tornozelo. Andamos mais um pouco, águas pelos joelhos. O joelho já fala de orar mais. Depois sobre a cintura. E finalmente é tanta água que tem que se passar a nado, não é? E me disse: visto o Filho do Homem, então me levou e tornou a trazer a margem do ribeiro. Ele viu tudo isso, então me tornou a trazer a margem do ribeiro. E tornando eu, eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores. Não é? As árvores também gozavam dessa água. Uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. O Apocalipse 22 escorria um rio da vida do trono de Deus e havia árvore da vida de ambas as bandas do ribeiro. Há muita semelhança entre uma imagem de Ezequiel 47 com o Apocalipse 22. Então me disse: essas águas saem para a região oriental. Mas aqui nós estamos falando do templo milenial. Essas águas me saem para a região oriental e desce a campina e entra no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. O mar pela qual essas águas entram é o Mar Morto. O Mar Morto, devido à sua quantidade de sais hoje, é chamado morto porque não tem nenhuma vida. Há muitos minerais, há muitos sais. Muita gente vai ao Mar Morto hoje para tratar diversos problemas de rins, reumatismo. As águas fazem bem, ali são águas medicinais até, mas não tem vida. Mas quando esse rio fluir
desse templo maravilhoso, ele vai fluir até o Mar Morto, e diz que sararão as águas do Mar Morto. O Mar Morto irá se tornar em águas doces em vez de salgada. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entre esses dois ribeiros, viverá. Tá vendo? Vai ter uma abundância de criaturas viventes. Essas águas são águas saradoras, não é? As águas do Mar Morto têm sua aplicação, que ajuda a curar algumas doenças, mas essas águas serão águas de um ribeiro que sarará e entrarão esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe. Hoje não há peixe no Mar Morto, mas haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão o Mar Morto, não é? E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Essas águas são águas maravilhosas, podemos dizer, águas que contêm riqueza de vida, porque por isso que é chamado rio da água da vida. Elas irão curar, dar vida, abundância de peixes, e será também que os pescadores estarão junto dele em El Shindim. El Shindim é a fonte da cabra, não é? E El Englaim, e haverá lugar para estender as redes, o seu peixe. Jesus deu uma demonstração disso quando Pedro lavava as redes, Lucas 5, mandou ir ao alto mar, e aí foi tanto peixe que quase o navio foi a pique. Aqui haverá lugar para estender as redes, seu peixe, segundo a sua espécie. Vai haver abundância de peixe, que segundo a sua espécie será como o peixe do mar grande, o peixe do mar Mediterrâneo, em multidão excessiva. Então haverá abundância de peixe, né, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Tá vendo? Os charcos, os lamaceiros, continua deixado ali para sal, para se aproveitar. Então essas águas, de alguma forma, elas terão um pouco de quantidade de salinas, ou ao tocar no Mar Morto com a quantidade de sal, deixa ali os charcos e não sararão, serão deixadas para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore, não é? Toda sorte de árvore, como o Jardim do Éden, como se o Jardim do Éden reaparecesse. Subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Faz lembrar o Jardim do Éden, Gênesis 2, quando o Senhor Deus plantou um jardim e fez que brotasse frutos para se comer. Gênesis 2, 8 e 9. Fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Então são árvores que folhas não caem, árvores frutíferas, que o fruto não estraga, note, não perecerá. Hoje qualquer árvore, se você não colhe o fruto, com o tempo ele seca, cai da árvore, cai as folhas, mas aqui não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Olha que coisa miraculosa ali, não é? Nós vamos ver. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento. Parece que nós vamos voltar a comer frutos, como Adão comia lá no Jardim do Éden, e a sua folha de remédio. Apocalipse 22, 3 fala disso, que a árvore da vida dá o seu fruto de mês em mês, e suas folhas servem para a cura das nações. Aqui diz que a folha servirá de remédio, não é? Há muitas folhas e árvores hoje são usadas para remédio. Quando o rei Ezequias adoeceu, Davi fez, Isaías, né? Isaías fez para o rei Ezequias um emplasto de folhas de figueira, não é? E aqui vai a sua folha, a folha dessas árvores, servirá de remédio. Que coisa maravilhosa, nós não precisamos ir na farmácia, basta ir lá, pegar a folha da árvore certa e serve de remédio, né? Ninguém vai ficar doente, vai ser o tempo milenial, cujas árvores, folhas servirão de remédio. Vamos às fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Jeová:
Esse será o termo conforme tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá duas partes, José terá a parte de Efraim e de Manassés. E vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantarei a mão. Toda vez que diz que Deus levanta a mão, é sinal de juramento, para dar a vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. Olha a promessa da terra. Hoje, você vai no Oriente Médio, existe uma luta entre israelitas, não é? Judeus, e a terra e os palestinos. Também do leste do Jordão, a Transjordânia, existe muita disputa, mas aqui Deus vai dar a terra em herança a eles. E esse será o termo da terra, da banda do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon até a entrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que estão no termo de Damasco. Olha que a terra de Israel irá praticamente até a Síria. E entre o termo de Ramate, essa era a terra de Arã, aonde Jacó peregrinou lá, Abraão peregrinou, Abraão veio com Terá, seu pai, de Ur dos Caldeus, Terá ficou em Arã, e Abraão seguiu. Então, olha só, Ramate, Berot, Sibraim, que está no termo de Damasco, entre o termo de Ramate e a cidade de Azer Haticon, que está junto ao termo de Aurã, ou aqui é Aurã ou Arã, não é o termo de Arã. E o termo desde o mar será de Azer Enon, no termo de Damasco, e na direção do norte está o termo de Ramate, que está no termo norte. Exatamente, vai tomar toda aquela extensão de terra, toda a extensão que hoje pertence à Síria, ao norte, vai tomar também a extensão que pertence aos sírios, fenícios, toda essa região aqui será de Israel ao norte, não é? E terá o termo de norte. E o termo do oriente entre Aurã aqui pode ser Arã, e Damasco e Gileade, a terra de Israel, será o Jordão. Todo o rio Jordão pertencente a Israel, desde o termo do norte até o mar do oriente, Medires, que está o termo do oriente. O Medires é o mar grande, né, que é o mar Mediterrâneo. Aqui aparece como Medires, ou pode ser Medireis, ou mar Mediterrâneo, que é o seu termo do oriente. E o termo do sul, desde Itamar até as águas da contenda de Cádiz, as águas da contenda de Cádiz Barneia, junto ao ribeiro até o Mar Grande. Esse será o termo do lado do sul. O termo do lado sul vai chegar até o ribeiro do Egito, junto ao ribeiro ali até o termo do Mar Grande. E o termo do ocidente será o Mar Grande, desde o termo sul até a entrada de Ramate, que é ao norte. Esse será o termo do ocidente. Repartireis, pois, essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Eles iam repartir segundo as tribos de Israel. E será, porém, que ao sorteares para a vossa terra e para dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, será para eles e para os estrangeiros que peregrinam, que gerarão filhos no meio de vós. Parece que na época milenial ainda vai continuar as famílias gerando filhos. E vós serão como naturais entre os filhos de Israel convosco. Entrarão em herança no meio das tribos de Israel. Esse é o período milenial, não é? Falando. E a terra do milênio será a terra que Israel nunca possuiu, que é a terra que Deus prometeu a Abraão. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Então o estrangeiro também estará ali. Esse é todo o termo da terra. Novamente, o mapa, Aurã, é toda essa região aqui. Pode ser Aurã entendido também como a região de Arã, né, que era a região de Gileade. Todo esse termo da terra pertencerá à terra de Israel e será dividido em
em tribos. Agora vem os termos das 12 tribos, começando Dan ao norte, Gade ao sul, nós vamos ter as tribos. Esses são o nome das tribos, desde a parte extrema do norte, da banda do caminho de Etlon, vindo para Ramat, Hazer, Enon, no termo de Damasco. Damasco já é Síria, as montanhas Golãs, toda aquela região, para o norte, ao pé de Ramat, e terão banda para o oriente e do ocidente. Dan vai ter uma porção. Olhando novamente, a primeira porção é entregue a Dan, aqui, ó, ao norte. Depois Aser, Naftali, Manassés, vai ser nessa ordem, até Gade ao sul. Essa parte será onde estará o santuário, o terreno santo, que fica junto ao termo de Benjamim, a terra santa aqui, não é? A cidade de Jerusalém. Então começa para o norte, ao pé de Ramat, a banda do oriente e do ocidente dão uma porção, e junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Aser, uma porção da terra será dada a eles. E junto ao termo de Aser, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naftali, uma porção. Note que elas vão ter faixas de terra, Aser, Dan, Aser, Naftali, de uma banda do oriente até a banda do ocidente, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde o oriente até a banda do ocidente, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim, uma porção. Efraim vai tomar. Efraim está aqui, ó, perto do mar da Galileia, vai estar o termo de Efraim. E junto ao termo de Efraim, desde o oriente até a banda do ocidente, Rubem, uma porção. Antes Rubem tinha a sua porção do outro lado do Jordão. Note que agora Rubem vai ficar na região central. Região essa hoje que pertence a Samaria. Então Rubem, na divisão com Josué e com Moisés, Rubem e Gade e a meia tribo de Manassés receberam porção do outro lado do rio. Mas aqui Rubem vem para a região central, onde hoje se encontra, ou na época de Jesus, se encontrava Samaria. E junto ao termo de Rubem, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá, uma porção. Então logo abaixo de Rubem, Judá terá a sua porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que haveis de fazer 25.000 canas de largura e de comprimento, como uma das porções, desde a banda do oriente à banda do ocidente, e o santuário estará no meio dela. Então, olhando novamente o mapa, Rubem ocupou essa parte central, que na época de Jesus era Samaria. Antes, na época de Josué, Rubem estava aqui, ó, desse lado. Rubem vem para cá e tem Judá. Aí entre Judá e Benjamim existe esse território aqui central, que é uma oferta de uma terra santa, onde estará o templo milenial entre Judá e Benjamim, que é a mesma região de Jerusalém, mas vai daqui até aqui, de uma banda do oriente do mar até o ocidente, todo o território da casa consagrada ao Senhor. Uma das porções da banda, e o santuário estará no meio dela, tá vendo? O santuário estará exatamente aqui, no meio dela. Entre o santuário ao norte, olhando, nós temos Judá, Rubem, Efraim, Manassés, Naftali, Aser e Dan. São exatamente 7 tribos ao norte. E depois, essa região sagrada, ao sul, nós vamos ter Benjamim, Simeão, Isacar, Zebulon e Gade, mais 5 ao sul, formando assim 7 ao norte, 5 ao sul, toda essa região. A oferta que haveis de fazer o Senhor será do comprimento de 25.000 canas
e de largura 10 mil. Todo esse território, 25 mil canas, cada cana tem 6 côvados, 25 mil, são 125 mil côvados, não é? E a largura é 10 mil, caraca, 60 mil côvados, ou seja, uma região aí de uns 30 quilômetros por uns 65 quilômetros. Essa região é considerada território, região sagrada. E a oferta santa que vão se fazer será dos sacerdotes para o norte, 25 mil canas de comprimento, e para o ocidente 10 mil de largura, e para o oriente 10 mil de largura, ou seja, os sacerdotes estarão ali ao redor, não é? E o comprimento, e o santuário do Senhor está no meio deles. Então vai ter a terra dos príncipes, a terra dos levitas, dos sacerdotes, tudo ali, e o santuário no meio deles. E será para os sacerdotes santificado dentre os filhos de Zadok. Olha aí o comprimento com os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados. Quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os levitas, então os filhos de Israel se extraviaram, mas esses não se extraviaram como os levitas, e o oferecido da oferta da terra lhe será a santidade das santidades. Então aquela parte que vai ser oferecida será como o santo dos santos, santidade da santidade. Então tem a santidade e tem a santidade da santidade junto ao termo dos levitas. E os levitas também vão ter a sua porção. Então vai ter os sacerdotes, filhos de Zadok, e os levitas terão, consoante o termo dos sacerdotes, 25 mil canas de comprimento e de largura 10 mil. Todo o comprimento será de 25 mil. Então, que coisa, né? Tem o terreno dos sacerdotes e depois a terra dos levitas. E não venderão nada disso, não pode vender, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Toda essa terra será santificada, terra santa, guardada ao Senhor. Mas as 5 mil que as ficarem de largura de diante de 25, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrebaldes, e a cidade estará no meio. Então vai ter o templo, os sacerdotes, e depois terá uma região que será usada para a cidade. E serão as suas medidas da banda do norte, de 4.500 canas, da banda do sul, 4.500, da banda do oriente, 4.500, da banda do ocidente, 4.500. Até as medidas são todas iguais, 4.500 vezes 6, não é? Vai dar aproximadamente 25 mil canas. Estamos falando de 1 quilômetro, 12 quilômetros e meio de extensão, de um lado para outro, nos 4 cantos, ao redor, depois o santuário, depois os sacerdotes, levitas, e será essa habitação. E os arrebaldes da cidade serão para o norte, de 250 canas, e para o sul, 250 canas, e para o oriente, 250 canas, e para o ocidente, 250 canas. Os arrebaldes era o espaço que haveria. E quanto ao que ficou do resto do comprimento paralelo à santa oferta, serão 10 mil para o oriente, 10 mil para o ocidente, correspondente à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. Então ali seria regiões de plantação para servir a cidade sustento. E os que servem a cidade servirão ao dentro todas as tribos de Israel. Então todas as tribos fluem para lá para servir a cidade. E toda oferta será de 25 mil canas, com mais 25 mil enquadrados, oferecereis a santa oferta como possessão da cidade. Tudo oferecido como possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe, dessa de outra banda da santa oferta. Então a terra dos príncipes
fica do lado de uma banda outra da cidade, diante das 25.000 canas se oferta na direção do termo do Oriente e do Ocidente. Então fica o território dos príncipes estabelecido aí. 25.000 na direção do termo do Ocidente, correspondente às porções, e será a outra porção da terra e a oferta, o santuário e a casa estarão no meio. Então é bastante território lá consagrado, e estarão também o território dos príncipes. Agora o verso 23 continua mostrando as outras porções ao sul, as tribos ao sul. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Benjamim vai ter uma porção. Então tem Judá e tem o território santo, a região sagrada. Aí o Benjamim é a sua porção. E junto ao termo de Benjamim, Simeão, uma porção. O território de Simeão quase que é igual ao mesmo território antes. Depois o que muda é Isacar. Isacar era uma tribo do norte, vai passar a ser uma tribo do sul. E junto ao termo de Simeão, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, Isacar, uma porção. Então Isacar vem para o sul. E depois de Isacar, Zebulon, que era outra tribo do norte, vem acabando ficando no sul, ali na região, perto de Cades Barneia. E junto ao termo de Isacar, desde a banda do Oriente até a banda do sul, Zebulon, uma porção. E junto ao termo de Zebulon, já no território do Egito, desde a banda do Oriente à banda do Sul, Gade, uma porção. Então, Dan fica sendo a tribo ao norte, Gade a tribo ao sul, uma porção. E junto ao termo de Gade, da banda do sul, o termo desde Tamar até as águas da contenda. Tá vendo? As águas da contenda são as águas de Meribá. Então, Gade está próximo as águas de Meribá, que já está próximo quase à península do Sinai. Das águas da contenda de Cádiz para o lado ribeiro até o Mar Grande. Essa é a terra que sorteareis em herança as tribos de Israel, e essas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. Israel nunca ocupou esse território, as tribos nunca tiveram nessa ordem, o que nos mostra que Ezequiel foi transportado para a época do milênio, e ele pôde ver essa divisão. Então tudo isso que Ezequiel está falando ainda vai se cumprir. Não se cumpriu. Ezequiel viveu 570, essa profecia de 572 anos antes de Cristo. Nós já estamos em 2021 depois de Cristo. Essa profecia tem 2.600 anos e possivelmente irá se cumprir no milênio. Essas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão como os nomes das tribos de Israel. Isso faz lembrar a Nova Jerusalém. As portas da cidade da Nova Jerusalém também terão o nome das 12 tribos de Israel. E os fundamentos, o nome dos 12 apóstolos. 3 portas para o norte. A porta de Rubem, uma porta de Judá e a outra porta de Levi. Note que na distribuição das tribos, Levi, a porção é a que pertence à região sagrada que está em Jerusalém. A banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma porta de Benjamim, a outra porta de Dan. Note que Levi aparece aqui, então José tem uma porta. Na porta de José inclui Efraim e Manassés. A porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma porta de Isacar, a outra porta de Zebulon. E de fato essas 3 tribos se encontravam ao sul. Simeão, Isacar e Zebulon ficaram ao sul. Da banda do Oriente, 4.500 medidas e suas 3 portas. A Gade, uma porta a Aser e outra porta a Naphtali. Não é? Gade, Aser e Naphtali. São as 2 tribos. Aser e Naphtali está mais ao norte, mas vão ter as suas portas
da banda do Ocidente. 18.000 medidas em redor. E o nome da cidade, desde aqui, daquele dia, será, o nome da cidade, engraçado, não vai ser mais Jerusalém, cidade da paz, mas o nome da cidade será Jeová Chamá. O Senhor está ali. Será esse o nome da cidade que hoje pertence a Jerusalém. Já o Senhor está ali. E assim que acaba o livro do profeta Ezequiel. O Senhor está ali. Amém? Com isso nós concluímos o 26º livro do Antigo Testamento. Eu espero que você tenha nos acompanhado desde a introdução do livro até esse último vídeo. Me parece que são 21 vídeos para você assistir na pasta do livro todo de Ezequiel. São horas e horas de estudo, não é? Que você pode estudar, são bastante horas, você vai passar aí muitas horas estudando, mais de 10 horas de estudo da palavra de Deus para você, somente no livro do profeta Ezequiel. Terminamos mais um, com a graça de Deus. Nós iremos voltar agora para o último livro dos livros dos profetas maiores, que é um livro também apocalíptico, como o livro de Ezequiel, que é o livro de Daniel. 3 livros do Antigo Testamento, tem muita semelhança com o Apocalipse. É o livro de Ezequiel, que nós acabamos de estudar, o livro de Daniel, que nós vamos estudar agora. Daniel possui 12 capítulos, 357 versos. A primeira parte, podemos dividir o capítulo 1 a 6, é mais histórico, e depois do 7 ao 12 é mais visões proféticas que nós vamos mencionar. Livro de Daniel. E o outro livro é o livro do profeta Zacarias. Juntando esses 3 livros, estudando eles, nós vamos ver que há muitos paralelos com o Apocalipse. Amém? Com isso concluímos, pela graça de Deus, o 26º livro do Antigo Testamento, o 27º livro do profeta Daniel, e depois faltará os 12 livros para nós concluirmos, não é? Todo o Antigo Testamento. Nós agradecemos a Deus pela sua graça e nos conceder concluir mais um livro. Que Deus vos abençoe grandemente, ajude a divulgar o nosso canal. O propósito desse canal é levar as pessoas a compreender melhor as Escrituras, a entender, abrir o entendimento. Temos recebido muita gente que manda comentário agradecendo, dizendo que a Bíblia ficou mais clara, conseguiu entender. Outros vão pesquisar mais, claro, porque é impossível, né, dar tantos detalhes aqui que são ricos de você estudar as medidas, mas você pode fazer isso, ler, reler o livro e buscar, transmitir essas medidas que é da cidade, procurar no mapa, como eu mostrei aqui, para que você aprenda mais e mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Voltamos para a introdução do livro de Daniel. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Um beijo no coração de vocês. Amém.